Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live aí com o Sheikh Rodrigo e com a Letícia. Bora lá, Sheikh? Walaikum assalam, tudo bem? Alhamdulillah. Cadê a Letícia? Ela já tá entrando aí. Perfeito. Muito bom. Gente, nós temos... Wa alaikum salam. Estamos estreando nossa live múltipla. Inshallah, se Deus quiser, a gente vai trazer muitas lives múltiplas aqui, que é mais legal ainda, que a gente traz mais gente e a discussão fica mais interessante, né? Mais rica. Posso introduzir, então? Claro, você é a dona da live. Eu tô aqui só abrir a live, mas a live é sua. Eu sou convidada, eu e o Cher, né? Então vamos lá. A Psicoislã tá de hostel hoje, mashallah. Bom, gente, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindos a todos. Tanto de gente bacana aqui mandando mensagem. E eu não consigo enxergar sem os óculos. Quem quiser mandar pergunta, manda pela interrogação que a Salwa vai receber. E a pergunta eu acho que fica salva num lugarzinho. Porque se colocar aqui nos comentários, a gente vai se perder. Eu sou cega, eu já passei dos 40, gente. Bom, hoje eu estou aqui com a Salwa, que é uma das fundadoras, eu acho que é a fundadora, né, da página Psicoislã. Ela é mestra em psicologia da saúde mental e doutoranda pela USP. A Salwa também é advogada e odontóloga. Não sei se eu estou certa, mas acho que é isso tudo mesmo. Mashallah. E o Sheikh Rodrigo, que dispensa a apresentação, que é, enfim, nosso Sheikh brasileiro. Eu acredito que seja o único hoje em dia que tem formação e com talentos também. Outros talentos, como por exemplo da comédia, se der tudo errado, o Sheikh Rodrigo pode fazer stand-up, que a gente vai gostar muito. Enfim, estou aqui com esses dois queridos hoje. Eu vou começar introduzindo essa live, como eu sempre faço, introduzindo com algumas evidências do Corão, da Sunna, e um dito, enfim, de algum sábio proeminente. Allah diz no Corão, na Surah Nahl, a quem faz o bem, seja homem ou mulher, enquanto crente, certamente faloemos viver uma vida agradável nesse mundo e o recompensaremos com o prêmio melhor que aquilo que faziam no Ákhira. Num hadith narrado por Suhaib, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse, abre aspas, quão maravilhoso é o caso do crente, pois todos os seus assuntos são bons. E isso não se aplica a mais ninguém, exceto ao crente. Se algo bom lhe acontece, ele agradece, e isso é bom para ele. E se algo ruim lhe acontece, ele suporta com paciência, e isso também é bom para ele, narrado no Muslim. Outro que foi narrado no Tirmizi e foi classificado como Sahih pelo Sheikh Albani, narrado por Anas, o profeta disse, abre aspas, quem estiver principalmente preocupado com a vida futura, Allah o fará se sentir independente das outras pessoas e o tornará focado e contente. Assim, os seus assuntos mundanos vão se encaixando. Mas quem estiver preocupado principalmente com esse mundo, Allah o fará com que se sinta em constante necessidade das outras pessoas e o deixará distraído e sem foco. Assim, não receberá nada desse mundo, exceto o que foi decretado para ele, fecha aspas. Ibn Qayyim, que foi um grande erudito, disse o seguinte, abre aspas aqui de novo, quando uma pessoa passa o dia inteiro sem nenhuma preocupação além de Allah,
Ele, Allah, louvado seja, cuidará de todas as suas necessidades e cuidará de tudo aquilo que o preocupa. Allah esvaziará o seu coração para que seja preenchido apenas com amor por ele, libertará a sua língua para que fale apenas em memória dele, o zikr, e fará com que todas as suas faculdades trabalhem apenas em obediência a ele. Mas se uma pessoa passa o dia inteiro sem nenhuma outra preocupação além desse mundo, Allah subhanahu wa ta'ala o fará suportar sua angústia, ansiedade e dor. Allah o deixará sozinho com seus assuntos e fará com que seu coração se disperse do amor de Allah para o amor de algum ser criado. Fará com que sua língua mencione apenas pessoas ao invés de Allah e fará com que os seus talentos e energia para obedecê-las sejam usados só para obedecê-las e servi-las, ou seja, as pessoas. Então, essa pessoa se esforçará muito, vai trabalhar como um animal de carga para servir a algo diferente de Allah. Todos que deixam de ser um verdadeiro servo de Allah, obedecê-lo e amá-lo, serão sobrecarregados com a servidão, amor e obediência a algum ser criado. E Allah diz no Corão, e a quem fica desatento à lembrança do misericordioso, destinamos-lhe um demônio e esse lhe será um acompanhante, está escrito na Sura Zuhruf. Fecha aspas. Bom, o Islã é uma religião que nos coloca nesse lugar de confiança consciente em Allah subhanahu wa ta'ala. É o que a gente chama de taqwa, e o Sheikh Rodrigo pode falar mais sobre isso. Quando o muçulmano compreende a sua religião e consegue aplicá-la na vida cotidiana, em todos os seus assuntos, ele necessariamente vai se sentir emocionalmente estável. Todo e qualquer muçulmano mais esforçado que busca uma melhor compreensão do seu din tem isso claro na sua mente. Ou seja, a religiosidade vai proporcionar estabilidade emocional, saúde mental, equilíbrio. Isso nem sempre é assim tão cor-de-rosa, né? Assim, por uma série de razões que a gente vai tratar na segunda e na terceira parte dessa live, isso nem sempre é possível, nem sempre é tão fácil. Mas agora, para introduzir esse assunto, eu gostaria que você, Salwa, começasse falando sobre a relação da religiosidade e o equilíbrio emocional do ser humano. Qual que é essa interação entre as duas coisas? Aliás, a sua tese de doutorado é baseada nesse tema, né? Sim. Bom, então é o seguinte, a gente tem, esse é um campo super amplo, essa aliança, digamos assim, essa ponte entre a psicologia e a religião, ela foi rompida alguns anos atrás, na verdade, né, com teorias mais tradicionais, e agora ela volta com toda a força, agora que eu digo já de alguns anos para cá, novamente, volta a ser reconhecida não só pela psicologia, como pela medicina, como uma grande aliada aí, tanto na saúde mental, como na recuperação da própria saúde física. Tanto é que tem pesquisas hoje, durante a pandemia do Covid, algumas pesquisas mostraram que houve um aumento aí da espiritualidade, que as pessoas se apegaram mais, porque elas não tinham, enquanto a ciência não chegava aí a uma vacina, não chegava a uma solução, as pessoas tinham alguns, né, a discussão aí nos medicamentos, que eu nem vou entrar, mas ainda assim, tudo era muito incerto. Então, as pessoas iam recorrer ao quê? Enquanto você não tem uma descoberta de uma solução, a ciência, ela é absolutamente necessária e ela tem a sua, enfim, é fundamental na nossa vida, mas ela tem o seu tempo para ela acontecer, né? E ela, inclusive, muda de tempos em tempos. Ela entra com uma solução, depois aquela solução é modificada, depois entra uma nova opinião, entram divergências, enfim. Então, ela é algo que se movimenta, que vai crescendo, vai se ampliando à medida que vai havendo novas descobertas. Agora, voltando na questão da religiosidade, no meu trabalho, eu venho focando principalmente na questão do bem-estar e da felicidade ligada ao Islã. Então, o que eu venho percebendo, assim, dos dados que eu colhi, que a pesquisa foi feita com líderes religiosos, foi que, e também dentro do Alcorão, né, os próprios versículos, e a gente, na verdade, como muçulmano a gente percebe isso, mas quando a gente entra como pesquisador, a gente faz
digamos, um aprofundamento dessas discussões, a gente tenta ter um outro olhar também por outras perspectivas. Mas uma das coisas que eu trabalho na minha tese, que eu busco, por exemplo, a questão do otimismo. A fé, ela está diretamente ligada ao otimismo humano. E o otimismo, dentro da psicologia positiva, que é a linha que eu trabalho muito, ela é a principal ferramenta, uma das principais ferramentas que favorecem a resiliência do ser humano, a recuperação de situações difíceis, de situações adversas. Então, engana-se quem pensa que o otimismo é para que pessoas felizes, pessoas que estão com tudo resolvido. Pelo contrário, o otimismo não é bem pelo contrário, ele tem que estar presente em todos os momentos. Mas o otimismo, ele é a nossa força, que se liga à esperança, se liga à fé. A fé está ligada à esperança. Então, no momento, por exemplo, de Covid, no momento de luto, no momento de você estar vendo o risco de vida ao seu redor, e você não pode fazer muita coisa, você, de repente, tem que esperar chegar a sua vez da vacina, você tem que tomar seus cuidados, mas você está, enfim, naquele suspense, naquela ansiedade. No que você se apega? Né? Então, assim, a fé, a religiosidade, para início de conversa, elas trazem, já favorecem nesse sentido, no sentido individual, nesse sentido de criar manter esse fio de esperança, de manter também a confiança da pessoa na possibilidade de uma recuperação, na possibilidade de uma solução para os seus problemas. Do ponto de vista social, a religiosidade favorece a saúde mental, porque apesar, né, da gente saber que às vezes no meio social que a gente vive, entre a comunidade, claro que toda vez qualquer grupo social que você esteja inserido, seja a sua família ou seja uma comunidade, sempre vai ter desentendimentos, né? Vai ter coisas que não te agradem, que você discorda, mas ainda assim o suporte social que é trazido por uma comunidade, ele também favorece, porque as pessoas precisam de relacionamentos, elas precisam se sentir acolhidas e elas precisam se sentir dentro de um grupo onde ela também compartilha a sua identidade, onde ela não se sinta tão diferente das outras pessoas, onde ela tenha coisas em comum para compartilhar. E esse suporte social vai além do âmbito familiar. Claro que a parte familiar é a primeira, mas aí você amplia isso para a comunidade religiosa. Então, você tem ali pessoas com quem contar numa situação difícil. Pode ser uma pessoa, duas pessoas, mas pessoas com quem você compartilha da mesma crença, que entendem as suas práticas, que possuem comportamentos em comum. Isso ajuda muito nesse compartilhamento. Muitas pessoas, por exemplo, por causa da pandemia, não puderam ir nas mesquitas, por exemplo, né, no ponto de vista islâmico, encontrar com seus pares, né, encontrar seus amigos, enfim. Mas esse vínculo acabou ficando pelas redes sociais, acabou sendo mantido pelas redes sociais, que era a forma que foi possibilitada aí nesse momento. E até, que nem eu falo, eu sempre brinco, né, até os psicólogos que não gostam de indicar redes sociais, né, assim, essa parte da internet, porque isso afasta os vínculos sociais, mas nesse momento da pandemia a gente teve que abrir essa exceção, porque as pessoas não tinham com quem compartilhar suas dores, suas dificuldades, suas emoções, os seus medos. A gente vê muito frequentemente nas redes sociais pessoas da comunidade compartilhando o luto, compartilhando o adoecimento de alguém conhecido. Por quê? Porque elas precisam ouvir, querem compartilhar isso com outras pessoas e terem essa troca, né? Esse acolhimento do seu grupo também, de certa forma. Então, isso é mais um fator. Enfim, tem vários, eu vou deixar um pouquinho o Cheikh Rodrigo falar, e depois, ao longo da live, eu vou trazendo também mais benefícios, assim, que podem ajudar nesse contexto. O versículo do Corão, Surata 16, versículo 96 ou 97, quem fizer o bem, se ele seja homem ou mulher, ele for crente, Deus vai fazer que ele tenha uma vida boa, né? Essa vida boa é uma vida, tanto essa vida material, essa vida terrena, como a outra vida. E nós não podemos esquecer também que para nós no Islã, o ser humano, o Corão chama de insan. Insan, o ser humano, ele é um ser criado por Deus, não há dúvida. Para nós muçulmanos, pois esse ser humano, nós temos a parte física, a parte material, que tem suas necessidades,
E tem uma parte também espiritual, que também tem as suas necessidades. E temos também a parte afetiva, psicológica, que daí é com vocês, né? Daí é com vocês. Mas como a Letícia ela falou bem, né? O crente muçulmano, para nós, acreditamos que Deus pede para que os humanos reflitam, a reflexão, não é? Que esse mundo que nós vivemos não foi criado em vão. Às vezes a pessoa ela acha, acredita e age assim, como se ela fosse desligada desse mundo. Não, eu, você, todos nós fazemos parte dessa criação de Deus. E essa criação de Deus, que Deus fez o mundo, tem começo, meio e fim. Nós não sabemos. Sabemos onde é nosso começo, sabemos que teremos nosso fim, mas não sabemos quando vai ser. Né? A gente vai sofrendo por antecedência, né? Antes vamos sofrendo. Então, o Islã, a prática religiosa, eu não estou falando prática religiosa como a pessoa rezar mais sem saber o conteúdo, sem saber o que está pronunciando, sem saber o que, sem botar para dentro de si aquilo que ele está pronunciando, porque há uma desconexão. As pessoas reclamam, eu faço isso da gente. Religião, fé, espiritualidade, religiosidade, não é paracetamol. Não é paracetamol que a pessoa toma daqui a 2 horas, 1 hora tá bom. Não, não é isso. Isto é um desenvolvimento, não é? Nós não acreditamos que essas transformações elas sejam bruscas. Por exemplo, muitas pessoas pedem assim, olha, agora se eu botar uma taquia, agora eu virei religioso. Gente, quando nós resumimos a religiosidade, nós temos 2 coisas. A pessoa praticar a religião, a religiosidade, que vamos dizer assim, que é o pessoal, e a espiritualidade, que é algo mais íntimo. Essas dimensões da religião, religiosidade, espiritualidade, não está resumido em uma frase em qual a pessoa não sabe nem o que está falando. Não é um enter. É um processo. Então o Corão fala, Man amila salihan, quem fizer o bem. Fizer o bem, aquilo que Deus gosta que seja feito. Aquilo, um bem para ela, mas não aquele bem egoísta. Né? Mas fizer o bem. Né? For crente, com a certeza, convicção na promessa de Deus, que Deus alivia os fardos. Não é? Deus vai dar uma vida boa para ele, com verdade. Só que esse negócio de Deus vai fazer ele ter uma vida boa nessa vida e na outra, nesta vida aqui, não significa que a pessoa ela vai se tornar um anjo, que não vai sofrer nunca. Depois você vai falar, se quiser, acho que vai tocar no assunto, que um dos grandes problemas da nossa civilização moderna e pós-moderna, que nós somos criados, educados e reproduzimos essa mentalidade que nós temos que estar bem sempre. Que essa vida é um paraíso. Que você não pode sofrer. Que eu sou a última Coca-Cola do Extra. Não sou. Eu sou um ser humano. Allah me criou para ser servo dele. Adoro Deus do jeito que eu... Né? Então nós temos que desconstruir essa ideia, que é pós-moderna, não é islâmica, é ocidental, que nós somos anjos. Não somos anjos coisa nenhuma. Somos seres humanos. Que se Deus não nos cobrisse as nossas falhas, a gente nem saía de casa. E se saísse de casa, não voltava para casa. Então, a espiritualidade, a religiosidade, ela é um conforto, mas ela não é bengala. Ela não é uma bengala, ela não é um paracetamol, ela não é o Rivotril nosso de todo dia. Tem pessoas que põem o Rivotril, eu tomei, tá? Alguns, e só piorei. Tomei Rivotril, tomei cetralina, tomei aquele sarja vermelha, tomei aquele sarja preta, só piorei. Fiquei pior que eu estava antes. Recomendo para as pessoas. Olha, fui pescar, fiquei mais nervoso ainda. Não vai nessa. E falo para as pessoas assim mesmo. Só piorei. O que acontece? A religiosidade é tudo isso. O ser humano é isso. Deus criou o ser humano. Insano. Nós não somos divididos. Nós não somos... Agora eu vou... Meu corpo, minha espiritualidade, minha fé, o meu afetivo, o meu psicológico. Nós somos tudo isso. Nosso mundo ocidental diz o quê? Que nós somos coisas.
Nós somos desumanizados, somos privados da nossa humanidade. Eu vou terminar agora. Ou então, nós somos coisificados. Nós temos que descoisificar. Somos seres humanos. Quando o muçulmano, o fiel, ele entende isto, que ele está nessa aprovação, nesse teste, vai ter momentos que nós vamos estar bem, momentos que nós vamos estar mal. Se estivermos mal, nós temos para quem recorrer. Se estivermos bem, nós temos para quem agradecer. Né? Deus nunca vai nos deixar na mão, somos nós que deixamos na mão. Então, quando o muçulmano ele tem essa certeza, essa consciência que o pior já passou, alhamdulillah, o muçulmano ele trata bastante a gratidão. E quanto a pessoa mais trata a gratidão, mais ele fica... E mais ele para de se queixar e se reclamar das coisas. Deus gosta quando a pessoa reclama para ele. E não reclama, estou falando igual brasileiro, reclama. Quem é que fala reclama? Paulista. Tanto falar com o Paulo, fala reclama. Olha aí o preconceito linguístico aqui do livro aqui. Eu sou de Campo Grande, então eu não estou no grupo aí do reclama. Eu também não, sou de Minas. Tá de Minas, tá bom. Desculpa, meus amigos aqui, falou reclama. Né? Então, a gente não reclama. Nós não devemos reclamar de Deus, mas reclamar para Deus. Não botar culpa em Deus, mas procurar o processo. Será que deu certo? E será que era para dar certo? Eu sei dos planos de Deus? Não sei. E por que eu quero saber dos planos de Deus? Muita gente querida entrando aqui, que eu estou vendo que já me conhece, mas tem muita gente que não me conhece. Para as pessoas que não me conhecem, eu já quero pedir desculpa e dizer que eu sempre gosto de dar um passo adiante e tocar em ferida. O muçulmano ele não pode dissociar a vida religiosa da vida cotidiana, mundana. Muitas pessoas de outras religiões questionam a gente quanto a essa dissociação. Muitas pessoas acham que eu sou a Letícia muçulmana em algum momento e sou uma cidadã Letícia em outro momento. É fácil para quem não segue o Islã achar que isso é possível, ou seja, dissociar uma persona da outra. Mas nós, muçulmanos, a gente não consegue, ou pelo menos a gente não deveria conseguir fazer isso. Eu, sinceramente, não sou capaz. Se eu tentasse, eu ia levar uma vida miserável, neurótica. Mas eu tenho o privilégio de conseguir ser eu mesma no trabalho, na vida social, e a minha vida social inclui pessoas de outras religiões, na minha vida privada, enfim, eu tenho ferramentas que me permitem ser eu mesma em qualquer situação. Essas ferramentas eu encontrei no Islã, diga-se de passagem, né? Elas estão todas presentes na doutrina do Islã. Isso é um grande contribuinte para que eu consiga manter o meu equilíbrio emocional e extrair do Islã esse apoio e essa paz que só ele consegue prover para a humanidade. Mas é claro, nem todo muçulmano tem essa facilidade. Muitos muçulmanos ocidentais, né, e a gente vamos falar dos brasileiros, eles não têm suporte nenhum. Pela ausência dessa estrutura muçulmana social que eu falei agora, e, além disso, eles não possuem um conhecimento sólido que lhes dê algum suporte emocional para se apresentar como um verdadeiro muçulmano diante de uma sociedade que faz pouco de tudo que envolve nossa crença. Bem, o que eu quero dizer aqui com tudo isso é que, Rodrigo, olha só, estando a uma tão capenga devido a essa fraqueza e essa fragilidade dos muçulmanos, não do Islã, na impossibilidade da gente, como indivíduo, ter esse apoio desse sistema islâmico completo e perfeito, institucionalizado e estabelecido como uma civilização, né, coisa que as gerações anteriores tiveram, a gente não tem. Como é que a gente fica? Como é que fica a cabeça do muçulmano brasileiro diante disso? Né? Essa orfandade nossa em relação à religião. Como é que a gente lida com esse tipo de situação? Por exemplo, eu creio nisso, mas o meu meio ambiente me impossibilita de praticar a minha crença, ou tornar clara a minha crença, né? Enfim, a minha questão é essa: será que o muçulmano moderno, aí agora eu coloco para os dois, será que o muçulmano moderno, ele pelo simples fato de ser muçulmano no mundo capitalista, materialista, ele pode desenvolver distúrbio mental?
Será que a religião pode passar de uma ferramenta de equilíbrio para uma ferramenta de desequilíbrio emocional? Como é que isso se dá? Como é que a gente deve lidar com essas dificuldades e como é que a gente busca no Islã o apoio para evitar essa dissociação que desequilibra emocionalmente? Mesmo não tendo o apoio de uma sociedade na qual encontramos, porque a gente não vai ter o apoio da sociedade, a nossa geração não vai ter nunca. Como é que a gente faz? Passo para quem quiser começar. Che Rodrigo, pode ser você? Como é que a gente faz? Não faz. A gente luta, né? Luta. É o seguinte, claro que fala da Letícia, deu até sede nela. Ó. É um assunto espinhoso. Não, mas a Letícia, ela falou umas realidades aqui, né? Totalmente pertinente, que não é o seguinte, que nós vivemos num mundo pós-moderno, hoje, pós-moderno, essa modernidade que vem dela, nós vemos um mundo que segue os parâmetros, valores liberais, no sentido liberalismo não econômico, mas liberalismo filosófico, secularismos, utilitarismo, não é? E o capitalismo, toda essa sociedade que nós vivemos aqui, tudo essa, não é? Que acaba desvinculando o ser humano dele mesmo. Ou seja, como eu disse anteriormente, é a coisificação do ser humano. Ou seja, o valor do ser humano, ele é medido, ele é pesado através do seu poder de consumo de bens materiais. Quem é o ser humano digno, que merece ser respeitado como ser humano? Quem é o ser humano que merece direitos humanos? É aquela pessoa que pode comprar e produzir, consumir e produzir. Ou seja, numa sociedade onde a humanidade é medida, estabelecida através do consumo de bens materiais e produzir bens, aquelas pessoas que não conseguem produzir e nem consumir são desumanizadas. É isso que acontece. Isso moderno, pós-revolução industrial. E no pós-moderno, no mundo do Wi-Fi, no mundo do 4G, no mundo do Instagram, no mundo do Telegram, do TikTok, Facebook, TokTok, no mundo do seu tempo, que é o Orkut, CQC não, PQC e PQC, como é que é o nome daquilo lá? ICQ. É? ICQ. ICQ, era do seu tempo, né? Era. Lembra aquele? O chat do UOL. Chat do UOL. O Paltalk, onde eu conheci o Aliasca. Sabia que eu tinha uma sala do Paltalk chamado Você Quiser... eu já entrei muito nessa sala. Eu tinha uma sala do Paltalk chamada Se Você Quer Ser Xingado, entre aqui. Então, nesse mundo pós, onde, ou seja, antes você tinha que ter o consumo para ser considerado para ser notado, para fazer parte de uma sociedade. Hoje não é isso. Hoje é ser notado. Notado. Se você não tem TikTok, não tem Instagram, você não aparece, não aparece, você não existe. E ninguém está livre disso, seja pessoa muçulmana ou não. Seja pessoa agnóstica, cristã, religião, enfim, Herbalife, qualquer coisa. A pessoa não está livre desse mundo que ela vive hoje. Não está livre desse mundo. Não está. E nós, como muçulmanos, quanto mais o muçulmano compreender o objetivo da sua existência aqui nesse mundo, que esse mundo tem um Senhor, tem um Criador, a frase que nós repetimos quando falece alguém, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que nós pertencemos a Deus e a Deus retornaremos. Quanto mais o muçulmano tiver essa consciência, que essa vida aqui tudo vai passar, o castelo, o rei, as relações, tudo isso aqui vai deixar de existir um dia. Todos os humanos comparecerão perante Allah, vai prestar contas por um dia maior, eterno. Como é que nós não vamos ter suporte da sociedade que nós vivemos?
E a sociedade muçulmana, infelizmente, deixou de ser modelo de Islã para as outras sociedades. Eu falo isso, infelizmente. A sociedade deixou de ser um modelo. Surata 22, último versículo do Alcorão. Último versículo do Surata 22, está lá explícito. Takunu shuhada, que vocês sejam testemunhas. Modelo para a humanidade. Assim como mensageiros de Deus são modelo para vós. Qual é o papel dos muçulmanos no mundo? Deveria ser modelo de Islã para as pessoas. Mas quando os muçulmanos perdem esse referencial, não são modelo porque não seguem o profeta Muhammad, o Islã não sou um todo. Por que eles não são modelo? Porque eles não seguem o todo. Seguem uma parte. Seguimos uma parte, não o todo. E, curiosamente, seguimos a parte que nos convém. Não é? Ou seja, eu tomo o medicamento do meu jeito. Eu tomo a cetralina lá, que a doutora lá me receitou lá em... lá eu tinha que tomar controlado aquilo. Um dia eu fiquei com raiva, tomei 3 uma vez só. Tava tão nervoso, vou tomar 3, daí passa. Daí fiquei todo puxado, assim, travado. Não é? Tomei 3 cetralina. Fiquei igual zumbi correndo lá na moca lá. O pessoal achava que, enfim, vamos voltar do assunto. Então, nós não tomamos a medicação certa. Esperamos ser exemplo às pessoas. Como é que o muçulmano ele vai pedindo ajuda de Allah? De uma forma isolada, vou dizer o seguinte, o muçulmano deve mentalizar o quê? Acreditar, ter certeza, convicção, que ele vai comparecer perante Deus sozinho. Ele vai prestar conta daquilo que ele fez. Daquilo que foi possível ele fazer. Deus não vai pedir para mim, Deus não vai pedir para ninguém de nós aqui nos acompanhando, pro Rodrigo, por que você não mudou o mundo? Rodrigo, por que você não vacinou a população brasileira do Covid? Não tenho capacidade disso. Eu posso mudar a mim, com a permissão de Deus e a ajuda de Deus, tem que fazer por mim. Para dar mais assunto, porque eu acabo me empolgando aqui, ainda mais quando eu falo de cetralina, fico puxando assim, né? Hoje eu botei uma imagem ali no Instagram, porque quem não é visto não é lembrado na sociedade. Uma pessoa lendo na chuva um livro. Não é para romantizar aquilo. Não é para romantizar. Mas é para tirar algo positivo. Às vezes, nós só precisamos de 2 coisas. Saber ler e querer ler. Vamos falar para o Islã. Nós só precisamos 2 coisas. Saber como ler o Alcorão, como entender a Sunna e querer fazer. Eu vou deixar com a Salo a completar, né? Eu falei demais, me empolguei, fugi da rota, mas você gostou, né, Letícia, do Orkut, né? Gostou do Pautal? Nunca tive Orkut. Nunca tive Orkut, nunca tive... Gente, eu fui ter telefone que acessa a internet com 33 anos de idade. Quantos anos foi isso? Foi há 9 anos. Há 9 anos. Eu sou a bebê, eu sou a criança desse mundo cibernético. Olha, Sala, puxa a gente para a Terra. Antes de eu... vamos voltar para a Terra, pessoal, atenção. Vamos traduzir o que o Sheikh Rodrigo falou. A questão não, o Sheikh Rodrigo ele tem muito conhecimento, né? Então a coisa é igual uma árvore, né? Vai crescendo e tal. Antes de eu entrar nos assuntos que eu anotei aqui, porque foram vários insights que foram vindo, eu queria começar falando, primeiro, pegando o gancho das mídias sociais, né? Eu costumo, nos meus cursos, minhas palestras, falar que eu já briguei com o Facebook várias vezes. Facebook eu, tipo assim, né? Fechei conta várias vezes, voltei. É aquela coisa de vai e vem. Até eu aprender a usar ele na forma saudável. E essa é a questão. As pessoas não sabem usar, às vezes, as suas redes sociais de uma forma saudável. É isso que causa, essa é a grande crítica, né? Não sabem usar de uma forma saudável com relação ao tempo, com relação às pessoas que você escolhe seguir, com relação às coisas que você costuma falar, a forma como você costuma usar suas palavras. Voltando no nosso tema também,
Uma das coisas que eu gosto, você falou muito, Letícia, sobre a questão que por muito tempo a política, a sociedade, né, essa mistura de religião com governos e tal, não foi bem vista até hoje, porque houve experiências traumáticas, negativas, houve experiências, já chamei, traumáticas no passado com relação a essas questões, só que a gente, como psicólogo, e eu sempre me coloco nessa posição, até também para respeitar os limites éticos aí que o nosso conselho de psicologia nos orienta, quando a gente fala também sobre esses temas, né, de religião e tal, mas a gente sempre tem que questionar, independente da nossa do que a gente, da nossa opinião, dos nossos gostos, né, das nossas escolhas, a gente tem que questionar, será que somente os governos religiosos foram ruins? Né? Será que a gente pode colocar isso? Então, assim, a gente às vezes mistura, culpabiliza a religião por algo que não é da religião, é do ser humano. A gente precisa sempre estar voltando várias vezes a questionando isso na nossa cabeça, porque o nosso cérebro, ele tende a fazer uma generalização muito fácil, né? É igual você dizer, você não gostar de uma pessoa sei lá, vamos colocar uma pessoa de um determinado país. Você vai num determinado país e te tratam mal. Aí você fala, eu odeio aquele país. Você odeia o país inteiro? Quer dizer, todas as pessoas daquele país são ruins por causa de uma que te tratou mal? Então a gente tem essa tendência meio primitiva de generalizar. A gente precisa estar o tempo todo retornando e questionando essas conclusões que a gente tira com relação a essas questões. Agora, uma outra questão também que eu acho importante, e é interessante assim, o Islã, pela perspectiva que ele traz, que não se separa, né, política e religião, nesse sentido, por causa da vida do ser humano, que é algo integrado, ao mesmo tempo ele traz uma proteção àqueles que não são muçulmanos, quando ele coloca que não há imposição quanto à religião. Então, é uma reflexão para um governante, para um líder também pensar, ok, se eu for usar isso, mas eu não posso impor isso a outras pessoas, eu não posso impor. Então, você, digamos assim, que dependendo da forma, se a religião for bem interpretada, a forma como ela é vista, se ela não for interpretada somente com relação àquilo que traz vantagens pessoais, mas ela é vista de uma forma mais, digamos assim, empática, né, para considerar as diferenças, considerar aqueles que não estão também dentro dela, você consegue, então, ter um governo, um senso de igualdade, uma forma mais justa também de governo. Mas eu não vou entrar nesse campo, que não é o campo meu, como psicóloga, é só para a gente questionar essas coisas. O que eu quero trazer também, uma questão importante, por que as pessoas, e até mesmo na psicologia, muitas teorias, tinham um olhar negativo sobre a religião durante muito tempo? Porque olhava-se somente as patologias que eram causadas pela religião, os problemas psicológicos que a religião poderia causar. Mas a questão qual o nível qual a forma que essa religiosidade estava sendo entendida por aquele indivíduo que estava criando estava tendo esse tipo de patologia, de doenças. Então, assim, uma das coisas negativas que se fala nas pesquisas com relação à religiosidade extrema, ou quando ela é mal utilizada pelo indivíduo, é o excesso de rigidez, que aí o indivíduo fica, não consegue se adaptar a outras situações, ele se cobra muito, ele se torna autocrítico, o dogmatismo, a dependência demais que às vezes as pessoas têm com relação à religião, e ela se torna como se fosse assim, um indivíduo passivo, que fica somente esperando a ajuda divina, quando ele tem que ter responsabilidade de correr atrás também da solução dos seus problemas. Ele tem que tentar melhorar a sua vida em todos os seus sentidos, seja no aspecto social, relacional, no aspecto financeiro, ele tem que correr atrás. E confiar em Deus para que as portas se abram. Né? Então, às vezes tem uma relação errônea na forma interpretativa do indivíduo que causa essa relação de dependência. E a gente precisa tomar cuidado com isso. As pessoas precisam ser ativas, as pessoas precisam correr atrás das suas coisas. A religião, ela acompanha as ações do indivíduo.
né? Ela potencializa de alguma forma, e aí eu não vou entrar também em fatores sobrenaturais, porque isso também não é objeto de estudo da psicologia, enfim, a gente estuda aquilo que é mais perceptível aos olhos do ser humano, mas toda pessoa religiosa, né, toda não, desculpa aí, mas assim, a maioria das pessoas, muitas pessoas religiosas, elas têm essa crença em algo que não é explicado, né, humanamente falando. Enfim, e aí a gente precisa, aí que entra, depois de um tempo as pesquisas começaram a desmistificar isso, ou seja, olha, nem toda forma de religiosidade vai levar o indivíduo para isso. Por exemplo, um outro exemplo que eu gosto muito de trabalhar e de falar, a questão da culpa, né? A religião, ela traz regras para nós cumprirmos, que nós tentamos, nos esforçamos em cumprir da melhor forma possível. Mas quando nós erramos, quando a gente dá aquela escorregada, né? Quando a gente, enfim, a gente não controla, as pessoas não controlam os seus impulsos, sejam eles biológicos, emocionais, enfim, das suas escorregadas que todo ser humano algumas pessoas sentem a culpa, mas existem níveis maiores, tem pessoas que não conseguem, que aquilo martiriza assim, a vida dela, né? Entristece, deixa ela mal e vai caminhando até para um estado depressivo. E aí, se a gente vê, a própria religiosidade também traz a solução para isso, porque existe o perdão nas religiões. Só que se o indivíduo, ele olha a religião somente no aspecto da punição, e ele não consegue acreditar ou buscar também esse outro lado, que tem um lado da misericórdia, da bondade, né? Enfim, do perdão, tem o lado da questão da punição no sentido de ser um alerta para o ser humano, ser um freio, né? E aí é bem a área também religiosa que traz muito isso. Mas se a pessoa, o indivíduo souber entender, compreender esses dois lados, ele consegue ter um equilíbrio, tanto no aspecto religioso como emocional, né? E para eu fechar um pouquinho desse assunto, que eu anotei aqui também, das ideias que vocês foram trazendo, uma das coisas que as pesquisas falam é que a religião, para ela ter efeitos benéficos no indivíduo que pratica a religiosidade ou a espiritualidade, ela tem que ser realmente praticada. Ela não basta ser uma carteirinha de identidade, né? Eu sou muçulmano, eu sou cristão, eu sou, enfim, outras religiões que você tem. Ela tem que ser algo praticado. E é claro que as pesquisas que eu falo, assim, no sentido genérico, né, o que eles foram trazendo. Porque a pessoa não vive aquilo que ela se identifica. Não basta ser identidade, isso tem que ser praticado. Para você sentir aquilo, para que aquilo tenha efeitos dentro de você, internos. Não só na forma de práticas, que também são importantes, mas na forma também da compreensão das orientações, dos dogmas e tal. Eu, quando fiz a minha tese, a construção da minha tese foi o meu grande objetivo, quando eu falei aquela questão da rigidez, né, foi trazer, buscar os elementos, as orientações que trazem para o muçulmano, as orientações do Alcorão que trazem para o muçulmano, que proporcionam emoções positivas. Porque as pessoas estão muito acostumadas, como eu falei anteriormente, a olhar muito esse lado punitivo. E às vezes esquecem que existem também várias outras maneiras de se comportar, de seguir a religiosidade, o Islã, de uma forma mais, digamos assim, mais positiva, né? E não tão para o lado do medo, enfim, desse lado Claro que tem o temor, mas aí tem o medo, a culpa, que são sentimentos que podem levar o indivíduo a um adoecimento psicológico. Então, depois eu vou falar um pouco mais, se a gente voltar no assunto, sobre essa questão que o chefe falou, da vida futura, vida presente, como que isso também influencia o estado emocional do indivíduo. Saulo, você estava falando sobre essas coisas que podem causar um desequilíbrio, essas coisas que a religião traz, ou a religiosidade mal praticada traz, e pode causar um desequilíbrio na pessoa. E uma coisa que eu observo eu tenho 20 anos de caminhada aí no Islã, e tenho mais ou menos 15 anos que eu uso esse tipo de roupa. Isso aqui é um rimar. E eu noto, é notório isso. Nesses 15 anos, as pessoas, as mulheres que entraram na minha vida, muçulmanas, e que gostaram de mim, que me viram como um exemplo, uma amiga, muitas quiseram copiar
ou seja, projetar esse meu estilo nelas próprias. E eu acho que esse caminho é o caminho perfeito para dar tudo errado. Porque nem sempre a gente consegue, a gente admira uma pessoa e consegue fazer aquilo que ela faz. E vice-versa. Há coisas que são muito fáceis para a Sálua, por exemplo, e para mim não são. Então, eu queria acrescentar nessa lista de boicote aí, né, de puxar o próprio tapete, essa projeção do outro na gente mesma. Nem sempre é necessário isso. Porque eu vi muito sofrimento. Porque uma vez que você coloca uma roupa dessa, a sociedade te olha de uma forma diferente. E será que eu tenho ferramenta para lidar com isso? Será que é necessário isso? Então, fica a minha dica pessoal aí para as mulheres não puxarem o próprio tapete. É o autoconhecimento, que a gente já tinha falado numa live, inclusive com a Psicoislam também, com a Ju. O autoconhecimento é o primeiro passo para a gente manter um equilíbrio e para a gente conseguir enxergar no Islã uma prática que se encaixe na nossa vida. Porque se a gente não se conhecer, vai ficar muito difícil. Bom, fiz essa parte. Alguém quer fazer uma parte do meu parte? Eu queria complementar com a permissão de vocês, né? Uma palavra que a Sálua disse, né, dogmatismo, eu queria dar essa religiosidade tóxica, existe, né? Religiosidade tóxica, né? Que essa leva ao extremismo, essa religiosidade tóxica, dogmatismo, extremismo, religiosidade de forçar a barra, sabe? Que a pessoa ela se torna um extremista, um radical, por causa dessa religiosidade tóxica, não por causa da religião. Porque se a pessoa fosse compreender o Islã no total, não repartir o Islã, eu quero entender só isto. Ela iria notar que no Islã nós temos o exemplo do mensageiro de Deus Muhammad, que é o melhor dos exemplos, que é o equilíbrio. Quando uma pessoa ela torna-se tóxica por causa da sua religiosidade, beira o extremismo, força a barra, para falar outra linguagem chata mesmo, né? É porque duas coisas aconteceu aí. Daí o problema é duas coisas. Tem que tratar com o sheik se isso que ela está fazendo, ou ela acha que é mesmo aquilo que o Islã propõe. As pessoas não perguntam mais para o sheik. E nem para o psicólogo. A pessoa, ela imagina, ela fantasia uma coisa e acha que o Islã é isso da cabeça dela. E isso ela torna-se tóxica. E daí onde entra a psicologia agora. Onde eu vou dizer, se a pessoa vê o que fez ou o que faz a pessoa encontrar do Islã somente aquilo que é tóxico, ela transforma o Islã e a prática islâmica tóxica, daí o problema é lá com o psico-islã, gente, não é mais com o sheik. Não é? Porque o sheik já disse, olha, você quer ser muçulmano? Quero. Mas você quer ser desse jeito? Não dá para ser do outro jeito? Não, tem que ser desse jeito. Por que tem que ser desse jeito? Daí, ele acha que faz parte da tieta do Agreste. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, não é? É Gabriela, chefe. É Gabriela. É que não é da minha época. Ele acha que é Gabriela. Tá por dentro, hein? Né? Da sua época. Eu acho que Jorge Amado vi muito na adolescência. Tá, então pronto. O pessoal está comentando aqui. O pessoal está comentando aqui sobre fiscais do Islã por causa de julgamentos, né? E eu também vou depois responder rapidinho uma pergunta, acho que do Mustafa, que ele fez sobre a pressão sobre os filhos, sobre as crianças. Eu acho que é isso, se ele estiver online ainda. É só me importante. especifica melhor sobre essa pergunta, se é mais ou menos... Eu acho que eu entendi, mas só para eu saber se é isso mesmo que eu vou direcionar a resposta. Mas enquanto eu não respondo a do Mustafa...
essa questão dos fiscais, né, do Islã, isso é uma grande crítica, né? A gente vê isso, os julgamentos nas redes, é muito chato essa questão. É uma das coisas que mais adoece as pessoas mentalmente também, mental e emocionalmente. Você se sentir julgada pelos seus atos por uma outra pessoa, porque naturalmente o ser humano tem seu senso de autocrítica. Ele sabe, ele se questiona, puxa, será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu não devia ter falado isso? Agora, ou será que, enfim, e aí as pessoas também, elas têm que ter seu senso de responsabilidade, né? E quando você começa a apontar o erro do outro, às vezes a reação da pessoa, o comportamento dela pode ser exatamente o oposto, de pirraça, né? Ou seja, agora só porque você falou, eu vou fazer pior, agora eu vou ser terrível, né? Digamos assim. Porque você não chegou de uma forma que sensibiliza aquela pessoa a refletir, a pensar se o comportamento dela poderia ser melhor. Não é assim que a gente muda comportamento de pessoas. É por isso que também a gente costuma falar que, apesar da boa intenção de alguns líderes religiosos, existe uma forma. Por que uns acabam chegando, se aproximando, mas ganhando mais assim o carisma e tal das pessoas? Existem formas da gente sensibilizar as pessoas. Pode ser pelo humor, pode ser de uma forma generosa, de uma forma respeitosa, mas quando a gente vai de uma forma confrontativa, você pode gerar exatamente o comportamento oposto naquela pessoa. Então, acho que isso é importante. E a pergunta do Mustafa, não sei se ele especificou aqui, mas ele falou sobre a pressão sobre os filhos. Eu acho que foi no momento que eu falei que a gente, que tem aquela questão da rigidez, né? Então, a mesma coisa se aplica, que eu falei agora há pouco, de um adulto para um adulto, se aplica também de um adulto para uma criança ou de um adulto para um adolescente. A gente utiliza algumas práticas, tem alguns cursos que eu sempre ministrava, né, antes da pandemia, que era mais presencialmente, que era para pais e filhos, orientações para como os pais vão conseguir a colaboração dos seus filhos, sem ter que fazer aquela ladainha daquela repetição várias vezes. Porque se você está repetindo algo para o seu filho fazer e ele não está fazendo, aí você tem que apelar para outros meios, é porque você não está, ele não está tendo aprendizado, ele está tendo somente a obediência. E a mesma coisa acontece com os adultos. Se você falar para uma pessoa, ela faz, mas somente obedecendo, sem ela compreender o porquê das coisas, isso não gera um aprendizado nela. Então, a tendência dela repetir aquele erro novamente, seja um adulto ou uma criança, é muito grande. Porque não foi assimilado, não foi internalizado. Isso foi somente obedecido assim, né? Sim, senhor, sim, senhora, e vamos lá. Então, tem muita coisa para a gente também refletir sobre a nossa comunicação, que é a base de tudo. Olha, você falaste, desculpa, Letícia, falaste sobre a questão da comunicação e a questão da prática, cobrar, exigir de si mesmo, além daquilo que Deus exigiu, é errado na religião islâmica. Imagina a pessoa exigir de si mesmo, além daquilo que ela tem capacidade, possibilidade, já é errado, islamicamente. Imagine exigir do outro aquilo que você nem sabe. Né? Então, quando a pessoa começa a compreender o objetivo do Islã, não é? É um passo. Se ela não quiser compreender, daí o problema não é mais com o sheik. Daí tem que dar uns... Né? Daí o problema não sei nem se é com o psico-islã. E é aí exatamente a divisão, né, Cher? Hoje tem um vídeo em inglês também que a gente estava comentando num grupo hoje, enfim, que fala sobre essa questão, que é de uma pessoa, de um religioso muito conhecido lá fora, e que ele trouxe essa separação, porque nós dois trabalhamos com a alma humana, com o comportamento humano. Eu já conversei muito com o Cher, Rodrigo, sobre isso. O Cher trabalha com isso, com comportamento, além das crenças e tal, mas ele trabalha também com essa questão da alma. E o psicólogo trabalha com comportamento. Só que as nossas linhas se separam na forma de abordagem, elas se separam na forma, na técnica, no objeto também que a gente vai focar. Né? Então, por que existem pessoas religiosas que têm comportamentos ruins? Mesmo sendo religiosas, alguma coisa precisa ser trabalhada dentro dela.
Porque é ruim. Porque é ruim mesmo a pessoa. Ela pode ir de qualquer religião para continuar sendo ruim. A gente não pode desacreditar da mudança do ser humano. Senão... Não pode. Mas quando a pessoa, até o próprio Ibn Qayyim fala no seu livro, que quando a pessoa ela tem doenças do coração, doença da alma, que não é somente dogma, não é somente memorizar, decorar, tem que tratar o interno, o coração, tem que ter a religiosidade. Não é normal, mas digo assim, as pessoas elas gostam de demonstrar uma religiosidade pública e a religiosidade privada. Quando tá sozinho, eu e Deus, ninguém tá me vendo não ser Deus. Eu sou religioso também. Então, tem que tratar essa parte interna aqui, o coração, né? A fé, e acho que é por aí, né? E as pessoas não acabam pegando só o estereótipo, né? Acabam só a parte, é tipo, enfim, né? Depois acha que eu nasci assim, sou sempre assim. O comportamento às vezes é torto, né? Torto, porque a pessoa não aprendeu de forma correta a aplicar aquela intenção positiva, ela aprendeu por caminhos errados. Então, ali que você começa a tentar questionar ela e fazer ela refletir se existem outros caminhos que ela pode também conseguir aquilo, realizar aquela intenção positiva de uma forma mais agradável, de uma forma que não vai prejudicar as pessoas. É isso que a gente tenta trabalhar. Era esse contraponto exatamente que eu queria colocar desde o começo, desde quando você começou a tocar nesse assunto do comportamento. Eu acho o seguinte, as pessoas hoje em dia, especialmente hoje em dia, nessa era onde o Sheikh Rodrigo bem mencionou que a gente tem que estar bem a todo momento, isso é uma coisa totalmente anti-islâmica, porque conviver com a frustração, com a angústia, com a dor, é inerente à vida, a esta vida. Então, vamos abraçá-la. Mas, enfim, se a gente for remeter à época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, havia sahabas que eram extremamente truculentos na sua forma de agir e de falar. E, no entanto, mesmo o mais doce de todos e o mais truculento de todos se amavam muito. E eu vejo hoje em dia que as pessoas estão muito à flor da pele. Eu sou uma pessoa extremamente assertiva. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar, Sheikh Rodrigo, não faça isso, faça aquilo. Porque obviamente, dentro da minha gama de conhecimento, se eu ver o Rodrigo fazendo uma coisa errada, eu vou falar, não faça isso, faça aquilo. Por exemplo, mexendo no computador de forma errada, e eu vou falar diretamente assim, eu não vou falar, ai, Sheikh Rodrigo, que bacana que você fez aqui, mas poderia ser melhor. Não, eu vou falar, tá errado, faça certo. E muitas vezes, a mulher na sociedade sempre foi a acolhedora, a que passa a mão na cabeça, a que traz conforto. Então, espera-se que uma mulher sempre tenha essa postura positiva, doce, educada, meiga, mas nem sempre é assim. E o que eu quero falar aqui para as pessoas é que, a partir do momento que você está consciente de si mesmo, de quem você é, até onde que você consegue ir, a partir dali eu já não consigo mais ir, é um ambiente escuro, é uma terra para mim sombria, eu não sei o que vai acontecer a partir dali. Se você sabe o seu limite, não tem por que você se doer se uma pessoa vier mais truculento ou mais bruscamente falar com você, opa, aqui tá errado. Não tem porquê. E eu vejo que eu fiquei lendo aqui, polícia do Haram, polícia detetive, não sei o que lá. Isso me dá nos nervos, gente. Aqui eu vou ser bem direta. Me dá nos nervos, porque não existe isso. Se tem uma pessoa que vem apontar o dedo para mim, porque, não sei, talvez a autoestima dela é mais complicada, ela quer parecer, ela tem uma incoerência entre a pessoa, o íntimo e a conduta social, ou seja lá por qual o problema for, se ela vier falar comigo, eu vou conseguir escutar aquela crítica sem ter ódio da pessoa em si.
Eu posso até ficar com raiva da crítica, falar, não, você está completamente errado, jogou uma pedra na lua. Mas eu não vou ficar com ódio da pessoa, porque eu consigo fazer isso, porque eu já compreendi que as pessoas são diferentes. Elas não foram criadas na minha família, elas não, sabe, elas não se comportam como eu me comporto, ou como eu gostaria que elas se comportassem. Então, a gente poderia, como muçulmano, ter essa postura mais acolhedora com todo mundo. Aquele cidadão é mais truculento e esse é mais doce. Então, deixa eu receber a doçura de um, a truculência do outro, da mesma forma. Deixa eu abraçar aquilo, não tem problema. Aquilo não vai mudar a minha vida. Então, enfim, fica essa minha dica. Vamos criar uma casca, obviamente, uma casca protetora, não uma casca para se esconder, mas vamos criar uma casquinha para a gente conseguir conviver e dar um passo adiante, porque a comunidade muçulmana brasileira é muito cheia de não-me-toques. E isso faz com que a gente não cresça, faz com que a gente esteja sempre desunido. E não é para ser assim, não é para ser assim. Para o senhor, de uma pessoa que falando... Gente, tem muitas perguntas, assim, mas deixa eu dar uma selecionada, pelo menos assim, para a gente poder encerrar, porque já o tempo da live... Mas tem um rapaz perguntando, acho que não sei se é rapaz ou mulher, que aqui está um nome genérico aqui, falando sobre que pelo segundo ano nós vamos passar o Ramadã em confinamento e tristes. Ele pede dicas. Que dicas o senhor dá? A dica, se você puder, estar em casa. Se pode ficar em casa, confinado, você está protegido. Diga alhamdulillah. Se você pode estar em casa, você está protegido. Começou, não precisa pegar ônibus lotado. Não precisa ficar esperando pegar senha para entrar no UTI. Diga alhamdulillah. Já está no lucro. Agora, tá bom? Que a dica que eu faço para você é entrar no Instagram de noite. Bater um bate-papo com a gente. Né? Podemos fazer várias, não precisamos ter um tema religioso variado, mas podemos criar um bate-papo aí, ó, 1 hora falando, pode ter 4 pessoas no Instagram, né? Bate-papo, a gente falar sei lá, né, do Gabriela, sei lá, Jorge Amado, falar da novela que terminou hoje, enfim. Eu acho que a dica é pensar nessas 3 dimensões, né? Pensar primeiro o seu tempo individual, na dimensão individual, que são suas leituras, suas reflexões, você nas suas orações, enfim, aí entra a parte espiritual do que você se identifica. Na parte familiar, que também não pode deixar de ser, que aí entra também, já começa a entrar aí no âmbito social, de aproveitar esse momento com quem você tem ao seu lado, né? E na parte mais social, de uma forma mais ampla, da comunidade, com certeza, vai ter muitas lives, ou vai ter líderes, ou vai ter, enfim, o pessoal já está planejando aí em vários perfis, fazer essas conversas que também estimulam no Psicoislã. Eu estou já também organizando algumas, não sei se vai ser lives, mas pelo menos uns vídeos trabalhando essa questão, falando sobre essa questão psicológica do jejum, para dar aí o jejum, ele é uma forma de espiritualidade, é uma prática espiritual muito forte, que promove um crescimento interno, e que traz muitos benefícios também do aspecto psicológico. É um grande treino aí de autocontrole, e enfim, aí a gente vai falar. Então, procurar fazer procure esses perfis, tem tantas instituições aí, né, do Islã, enfim, de várias áreas diferentes, tanto de shares como enfim, que eu acho que não vai faltar atividade. Vamos também falar para as pessoas que, se elas não estiverem satisfeitas com as atividades que estão sendo oferecidas, e estão sendo oferecidas muitas, como a Salwa falou, organize a sua própria, faça o seu grupo de estudo com seus amigos, abre uma sala no Zoom, sei lá, inventa alguma coisa. Mas faça, seja proativo. Só não fique reclamando da vida. Não fique reclamando da vida. Vamos
pular de etapa. Enfim, é um treino da paciência e vale a pena, né? Porque a gente faz um maior... Também a gente deixa esse tempinho para poder conversar, trazer esses conhecimentos, trocar essas ideias com as pessoas. Então, eu agradeço cada um de vocês que estiveram aqui até agora com a gente e também ao Cher pela presença, pela conversa aí, agradável, e pela Letícia também pelo convite da live. Que bom. Que bom, agradeço também. Eu queria agradecer a todo mundo que está conosco essa hora da noite, né, nesse canal aqui. E vamos dar continuidade, não hoje, né, nem amanhã, nem depois da manhã, mas durante o Ramadã outros assuntos, né? E eu falo o seguinte, não precisa a gente falar sempre a mesma coisa. O muçulmano fala de outras coisas. Pode falar de comida, pode falar de viagem. Nós podemos falar de outras coisas também, né? A gente não é... né? É o que eu acho. Vamos marcar uma live para o Cher falar da época do Pautol, que tem muita história. Eu vou falar então as histórias. Porque não é da época do chat, o bate-papo do UOL. Era por idade, por estado, sabe? Tá ligado? É da sua época. Gente, muito obrigada, então, pela presença de todos. Jazakumullah khair. Legal, todo mundo exercitando a paciência, sem medicação, coisa bonita e legal. Obrigado. Então, Salam aleikum. Salam aleikum para todos. Obrigada, Salwa, por emprestar o seu canal. Salam aleikum. Aleikum salam. Até mais.